Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do Pensa Mental. Meu nome é Bernardo Tits e hoje eu vou te ensinar sobre como você vai fazer para desenvolver a sua autoconfiança, mesmo sentindo muito medo de errar. Eu vou te ensinar como não se sabotar por ceder demais ao medo e você vai finalmente começar a adquirir novas conquistas que antes pareciam existir apenas na sua imaginação. Então fica até o final do vídeo se você quer transformar esses sonhos na sua nova realidade. Antes de iniciarmos o conteúdo, aproveita que você já está aqui e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai saber quando lançamos um novo vídeo que vai te ajudar com outras questões de saúde mental e desenvolvimento humano. Então, bora lá? A maioria das pessoas que possuem medo de errar possuem três características na sua vida que são frequentes e que dificultam totalmente esse processo de superar esse medo do erro, esse medo do fracasso. O primeiro ponto é justamente a questão da autossabotagem. As pessoas que têm muito medo de errar, elas se sabotam constantemente. É um tanto estranho, né? Pensar, pô, Bernardo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar, como que eu crio cada vez mais erros e fracassos na minha vida? Então esse é um processo que acontece continuamente porque a pessoa não sabe lidar com o erro, ela não sabe lidar com o fracasso. Então ela reage de uma forma emocional e muitas vezes a emoção do medo ela te sabota nos dias de hoje. Porque o medo ele te trava, ele te faz evitar lidar com a situação, evitar resolver o problema ou evitar transformar esse erro em aprendizagem a ponto de transformá-lo em um acerto que vai te levar para o caminho do sucesso e não para o fracasso. Então as pessoas têm comportamentos emocionais voltados muito para a necessidade do momento e muitas vezes a necessidade do momento vai te deixar mais longe do sucesso do que realmente te aproximar dele. Uma característica muito importante trazer é que as pessoas que possuem esse medo intenso, elas têm umas crenças limitantes muito fortes com relação à sua capacidade de conseguir passar por esses erros. A pessoa lida com um erro, ela erra naquele momento e ela sente que ela não tem competência, que ela não vai conseguir passar por aquilo ali de uma forma positiva. Para ela, o erro ele é realmente uma forma de categorizar ela como um fracassado. Então, por causa disso, ela se coloca nessa caixinha e quando ela faz isso, ela elimina as possibilidades de resolver esse erro e de transformar ele em algo positivo. Ela, na sua perspectiva mental, não consegue se desenvolver a ponto de passar por esse erro e usar esse erro como um trampolim para chegar na resposta certa. Já vai aqui um spoiler do nosso vídeo, o erro ele é uma oportunidade de a gente entender o que deu errado, o que não é feito da forma correta, que a gente possa pensar e ver o que do correto a gente pode estar buscando dentro disso aí. Ou seja, o erro ele vai te mostrar um caminho qual você não deve seguir, ou o que nesse ponto deu errado para que você possa transformar e fazer talvez o contrário ou diferente para que então você possa direcionar para o caminho certo, que é o caminho do sucesso. O erro ele vai te dar as informações que você precisa para ir mapeando quais são os caminhos possíveis até chegar no objetivo final, que é o objetivo que você quer chegar. E a terceira característica que essas pessoas geralmente têm é que elas vivem uma vida muito limitada e muito distante daquilo que elas desejam. Justamente porque elas não conseguem se desenvolver a ponto de superar esse erro, elas não conseguem ir em direção aos seus desejos, porque tem um obstáculo no caminho e ela não se sente competente de passar por ele. Juntando isso com a autossabotagem, ela cada vez se torna mais distante daquilo que ela está buscando para a vida dela e por causa disso ela não consegue adquirir novas conquistas que são realmente significativas para ela e que são realmente alinhadas com o seu objetivo de vida. Então a pessoa que tem a dificuldade de enfrentar o erro, que tem um medo muito grande com relação a isso, ela limita a sua possibilidade de viver e por causa disso ela vive também constantemente insatisfeita. Essas pessoas que têm muito medo de errar, elas constroem várias histórias dentro da cabeça delas que vem pensamentos que realmente são intrusivos e que machucam ela no momento de lidar com essa dificuldade. O primeiro pensamento é, eu não vou conseguir. O segundo pensamento é, isso não é pra mim. E o terceiro é, meu Deus, eu sou muito burro ou burra e eu não consigo dar conta do recado. Esses tipos de pensamentos vão realmente te fazer se sabotar mais e realmente limitar as suas possibilidades naquele momento. Se você pensa que você não vai conseguir, você de fato está muito mais propenso a ter um erro novamente do que realmente transformá-lo em algo positivo. Se você sente que não é para você, você não vai se desafiar a ponto de conseguir chegar no lugar que você quer chegar. E se você se sente muito burra ou muito burro, você também não vai conseguir se desenvolver intelectualmente a ponto de elevar o seu nível pessoal
até o momento que você consegue transformar esse erro em aprendizado, em realmente algo mais único dentro de você, a ponto de te levar para o sucesso. Então esses 3 pensamentos vão reforçar tudo que eu falei até agora. E o que essas pessoas geralmente fazem quando sentem esse sentimento do medo? Geralmente elas têm 2 tipos de comportamento. O primeiro deles é fugir do sentimento e da situação a qual está lidando com esse erro. Então ela evita entrar em contato com esse sentimento ruim, ela evita entrar em contato com esse erro que está classificando ela como fracassada, porque na cabeça dela isso é o que está acontecendo no momento, e por causa disso então ela acaba indo para comportamentos contrários àquilo que vai ajudar ela a avançar. Então ela se afastando disso, ela está se sabotando. Em vez de eu conseguir transformar meu erro em um acerto, eu vou mudar de lugar e vou buscar outra coisa. Então ela acaba buscando outras formas de viver que não daquela forma que ela gostaria. E por causa disso, ela se afasta muito da vida que ela realmente gostaria de viver. E dessa forma ela continua insatisfeita, porque ela nunca se direciona a enfrentar esse problema e a passar por cima dele. O segundo comportamento é que essas pessoas costumam se anestesiar frequentemente com relação ao desconforto ou ao sofrimento que o medo causa. Ou seja, quando elas têm que lidar com uma situação muito difícil, elas vão buscar procrastinar demais. Ou seja, vão buscar ver filme no Netflix, vão buscar sair para balada com os amigos, vão buscar fazer várias coisas antes de lidar com aquele sofrimento, antes de lidar com aquele erro. Então elas vão estar constantemente se anestesiando para poder realmente trazer um contrapeso ao sofrimento com algum tipo de prazer. E por causa disso ela também vai estar se afastando do processo de desenvolvimento que é lidar com os erros no dia a dia. Ou seja, essas pessoas costumam se afastar dos seus objetivos, costumam se satisfazer com coisas pequenas porque elas não se sentem competentes e merecedoras de passar por cima desse erro e conseguir construir algo que para elas vale a pena. Então elas acabam se conformando com a situação e não realmente construindo com algum tipo de controle os resultados que ela gostaria de ter. E isso faz com que ela não passe por um processo de autodesenvolvimento, de se melhorar a ponto de conseguir progredir e ir em direção ao objetivo que ela gostaria de ter. Então ela começa a ir de acordo com a situação e ela acaba não conseguindo contornar o erro ou controlar esse erro a ponto de transformá-lo numa possibilidade de levar para o caminho que ela gostaria de seguir, e por causa disso então ela também não se melhora, ela não se desenvolve e a pessoa fica numa vida estagnada porque ela não consegue fazer esse desenvolvimento próprio. Muitas vezes quando a gente tem que enfrentar o erro ou lidar com algum fracasso, a gente tem que primeiro se engrandecer a ponto do problema ser menor, do erro ser menor e a gente conseguir passar por cima dele. Porque se o obstáculo é muito maior que a gente realmente empaca. Agora, quando a gente cresce, a gente passa por cima desse obstáculo. E é aqui então que entra a autoconfiança, né? A autoconfiança ela é justamente a capacidade de se sentir competente e ter certeza nas suas capacidades de que você vai conseguir dar um jeito de passar por cima dessa situação. Você vai conseguir arranjar alguma resposta certa que vai fazer você transformar todos os seus erros, todos os seus fracassos na possibilidade de ter um sucesso. Você vai tentar tantas e tantas vezes, você vai confiar tanto no seu taco que você vai alguma hora conseguir chegar no resultado final de uma forma muito mais positiva. Ou seja, a autoconfiança é a percepção que você tem na sua capacidade atual e também na sua capacidade de aprender a se melhorar a ponto do erro não ser um problema, mas sim uma parte da solução do qual você está querendo construir a sua vida. E a diferença de uma pessoa que tem autoconfiança e uma pessoa que não tem autoconfiança está muito na forma que ela pensa, nas palavras que ela usa no seu pensamento para consigo. Porque o que acontece? Uma pessoa que tem medo de errar, ela se afasta, ela diz que ela não é competente, que ela não vai conseguir, que ela é muito burra, que não é para ela. Uma pessoa autoconfiante, ela faz justamente o contrário. Ela bate no peito e diz: eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Eu não sei agora, mas eu vou dar um jeito de aprender e eu vou conseguir passar por cima dessa dificuldade. Então essas palavras de automotivação fazem a pessoa autoconfiante se manter estável numa forma muito positiva de performar e também de conseguir transformar esse erro constantemente em acerto, porque ele olha para o erro com uma perspectiva diferente, não como um empecilho, não como uma barreira, mas sim como um trampolim, que ele pode aprender com esse erro a chegar na solução que ele estava buscando há tanto tempo e não conseguia antes. Ou seja, uma pessoa autoconfiante, ela se eleva para ser maior que o problema e realmente entende que ela possui capacidades para poder passar por essa dificuldade, que por mais que demore, por mais que seja difícil, ela vai conseguir realmente aprender a lidar com essa situação até o momento que ela vai conseguir ter controle sobre isso e vai conseguir chegar no resultado que ela gostaria. E para que a gente possa pensar de uma forma mais concreta, os pensamentos de uma pessoa de autoconfiança vão ser mais ou menos o seguinte: eu ainda não sei, mas eu vou dar um jeito.
e o que eu preciso fazer para controlar mais a situação e fazer dar certo. Então perceba que a autoconfiança está muito voltada à sua capacidade de aprender e à sua capacidade de pensar o que na situação você tem controle para que você possa focar na solução e não no sentimento ruim que está surgindo naquele momento. Claro, a gente tem que entender que o sentimento ele é algo importante para nos sinalizar que algo ali está errado e algo precisa mudar. Mas a gente não precisa usar esse sentimento como uma sentença para a nossa vida. A gente pode usar o sentimento apenas como um alerta e por causa disso a gente consegue direcionar o nosso foco e o nosso comportamento para o caminho correto. Mas então isso quer dizer que as pessoas que têm autoconfiança não sentem medo? Não, na verdade não. Muitas pessoas que têm autoconfiança possuem medo. Pessoas autoconfiantes não perdem esse sentimento, mas elas aprendem a lidar com esse sentimento de uma forma mais direcionada. Como assim? Elas lidam com medo e insegurança direcionando as palavras que elas pensam e realmente pegando esse pensamento intrusivo de eu não vou conseguir, de eu sou incompetente e começar a realmente ter um contraponto a eles, né? Contra-atacar esses pensamentos negativos com pensamentos positivos. Ou seja, surge um pensamento de uma crença limitante de eu não vou conseguir, ela responde automaticamente dizendo eu vou conseguir sim, mas eu não sei fazer, mas eu vou aprender a fazer. Eu ainda não sei o que eu posso controlar. Então o que eu posso controlar para resolver essa situação? Quem é que pode me ajudar? O que eu posso fazer nesse momento para lidar com essa questão, com esse erro, com esse fracasso de uma forma positiva a ponto de transformar isso num acerto e seguir para o sucesso. Então ela cria várias estratégias de enfrentamento contra esses pensamentos, contra esse sentimento, muitas vezes controlando a sua respiração, em que a gente fica muito ofegante, muito ansioso e muito nervoso. E quando a gente controla a respiração, a gente fica mais centrado, a gente realmente consegue ficar mais calmo e consegue realmente controlar melhor a situação. E também questões de enfrentamento a essas vozes internas, como eu acabei de comentar, em que ele vai estar constantemente contra-atacando a sua mente, as suas crenças limitantes com crenças positivas, que vão elevar a sua motivação e vão elevar esse sentimento de confiança na sua própria capacidade. Então, para você começar a desenvolver a sua autoconfiança, você tem que começar a ter mais controle sobre seus pensamentos. Isso é um processo chamado de autoafirmação, em que você vai se autoafirmar coisas positivas sempre que surgir algo negativo. Então, quando surgir um pensamento de eu sou muito burro, você pensa, eu não sou burro, eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir sim, alguma hora eu vou fazer isso dar certo. Então, é começar a se colocar para cima e realmente se engrandecer frente aos seus próprios pensamentos de uma forma que você se afirme coisas positivas a ponto de você começar a contra-atacar esses pensamentos e você começar a mudar a perspectiva de algo negativo, algo limitado, para algo positivo, algo mais potencializado. Para além disso, quando você vai lidar com o seu sentimento de medo, você não precisa só contra-atacar ele e realmente atacar o seu medo, mas você pode ter um pensamento de autocompaixão, de entender, tudo bem, eu sinto medo nessa situação. Eu sinto insegurança na hora de falar em público, eu sinto insegurança na hora de ter conflito com alguma pessoa, eu sinto insegurança, enfim, em qualquer momento da minha vida que eu possa pensar no trabalho, na família, na relação com os amigos, mas nesse momento, tudo bem eu estar sentindo esse sentimento, mas o que eu posso fazer para além dele? O que eu posso resolver nessa situação para que eu não me sinta mais dessa forma? Então, a partir disso, começar a entender o seu sentimento, a abraçar ele e realmente estar com ele, e entender que faz parte do processo, que não tem problema você sentir medo ou insegurança, mas o que para além desse sentimento você pode se motivar a ponto de enfrentar essa situação. E com isso surge mais um comportamento que você pode fazer para desenvolver a sua autoconfiança, que é se expor a situações que te fazem se sentir com medo ou se sentir inseguro. E a partir disso buscar ter mais controle sobre esses pensamentos, buscar focar o seu comportamento para a resolução do problema, do erro, enfim, transformar aquilo ali em uma aprendizagem. E a partir do momento que você vai se expondo e vai fazendo esse processo, você vai entendendo que as coisas sim podem ser diferentes, que você sim pode passar por um erro e você não vai ter problema de ter errado. Por mais que as pessoas podem tirar sarro de você ou falar algo que você fracassou, você não escuta elas. Você escuta o seu pensamento, a sua forma de se elevar, a sua forma de se colocar numa situação nova e aprender com ela. E começar a lidar com essa insegurança aos pouquinhos, se expondo ela a algumas doses, ao longo do tempo do seu desenvolvimento. E a partir disso começar a entender onde está a solução, onde está o problema, onde está esse processo de desenvolvimento com relação a algo que te deixa muito mal, algo que te deixa muito inseguro. Então onde que você pode ver que você pode estar melhorando ao longo do tempo
para que você possa começar a transformar esse erro em acerto. E a partir disso, então, a sua autoconfiança surge, porque você percebe que você não precisa mais estar preso a esses pensamentos de desvalia, a esses sentimentos que vão te deixar para baixo, que vão tirar pensamentos mais negativos, e você, mantendo esses pensamentos ativos, você continua nessa bolha negativa, essa bolha tóxica. Você aprende a estourar essa bolha e a realmente olhar para os novos horizontes e novas possibilidades de pensar de forma mais positiva, porque a insegurança, ela não realmente define o seu caminho, mas ela só te dá um alerta de que algo ali precisa ser cuidado. E quando você cuida disso, você aprende a cuidar disso, você passa por outras situações de insegurança e você começa a crescer cada vez mais que você passar por novas situações assim. Bom, Bernardo, agora eu entendi o que é autoconfiança, como que eu posso construir, né? Mas será que vale a pena fazer todo esse trajeto? É muito difícil lidar com medo, muito difícil lidar com insegurança. Eu vou te trazer aqui alguns benefícios que ser autoconfiante vai proporcionar para a sua vida. O primeiro benefício é o aumento da sensação de conforto em momentos de pressão, porque você vai conseguir sentir a pressão e não sucumbir a ela. Você não vai se colocar cada vez mais para baixo a ponto de você não conseguir passar por uma dificuldade. Mas o contrário, você vai sentir a pressão e você vai elevar o seu espírito, vai elevar a sua motivação a ponto de lidar com essa pressão e ter sucesso nesse momento. O segundo benefício é que você vai aumentar a sua habilidade de comunicação, porque você vai diminuir a sua ansiedade com relação aos julgamentos alheios. Ou seja, você se sentindo mais confiante de si, você vai passar as suas ideias com uma facilidade muito maior, porque você não vai ficar prejudicado com o medo do que os outros estão pensando ou falando sobre você. O terceiro benefício é que você vai aumentar as suas chances de ter um resultado positivo na sua primeira tentativa de algo novo, porque você já vai entrar nessa atividade com a sua mentalidade no lugar certo, sabendo que você tem a capacidade de conseguir aprender ou conseguir fazer dar certo logo de cara. E quando você vai mais tranquilo, sem tanto medo de errar, você consegue focar melhor na sua atividade e você consegue realmente, dentro desse primeiro momento, já fazer os ajustes necessários para poder chegar no resultado positivo. O quarto benefício, para mim, é o mais importante de todos, que é você ter mais controle sobre as suas crenças negativas. Ou seja, quando você começar a lidar com coisas ruins dentro de você e você sentir que você não consegue se desenvolver, é nesse momento que a autoconfiança vai te dar maior poder para mudar essa crença negativa em crença positiva para começar a ter mais sucesso. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei com relação às crenças limitantes que realmente te constroem uma bolha tóxica que você não consegue crescer? É nesse momento que você aprende como furar essa bolha e realmente se desenvolver a ponto de não seguir as crenças negativas e começar a substituir as crenças negativas em crenças positivas que vão potencializar o seu resultado. E o quinto e último benefício que eu vou trazer para vocês é que você vai ter maior sensação de realização, porque você vai ter coragem de se arriscar mais e você vai conseguir entender que tudo é um processo de aprendizagem. Ou seja, o erro ele não vai mais ser justamente algo que vai te impedir de progredir, mas ele vai ser justamente o que vai te fazer progredir, porque ele que vai te dar o caminho que você precisa seguir e vai te dizer o que você precisa ajustar para que você possa acertar. E quando você começa a acertar, você consegue avançar e você cresce muito como pessoa e você aprende novas possibilidades de passar por essas situações que antes você não imaginava conseguir resolver. Como você pode ver, a vida muda completamente quando nos tornamos mais confiantes. Então, vamos juntos construir essa autoconfiança? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e que aplique os ensinamentos que eu te passei por aqui. Aproveita esse momento também e dá o seu like se você gostou do conteúdo e se ele te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo para nos dizer um pouco mais o que você pensa sobre autoconfiança e que dificuldades você encontra hoje em dia para lidar com os seus medos e as suas inseguranças. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para você saber quando lançamos mais um vídeo que vai te ajudar a atingir o ápice do seu potencial humano. Lembrando também que temos a nossa escola Pensa Mental, que é o lugar onde trabalhamos tudo aquilo que o sistema falhou em te ensinar sobre saúde mental. Lá aprofundamos muito mais sobre os assuntos que estão aqui no canal e desenvolvemos as suas capacidades para ter maior controle sobre a sua saúde mental e finalmente construir uma vida que vale a pena viver. Se você se interessa em saber mais sobre ela, o link para conhecer a nossa escola está na descrição do vídeo. Te vejo então no próximo vídeo, na nossa escola, ou no Instagram do Pensa Mental. O link para o nosso perfil do Instagram também está na descrição. Um grande abraço!